Este é o Projeto Break, um podcast que explora a cultura do café da manhã pelo Brasil e pelo mundo. Muitas histórias, perrengues e aventuras envolvendo a primeira refeição do dia. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu sou Guilherme Zawit, idealizador do Projeto Break, e estamos aqui na GUP Comunicação, nossa parceira que grava e edita nossos podcasts. O convidado de hoje é Marco Aurélio Braga, sócio da Comquieto, uma microdistribuidora de queijos artesanais da região da Canastra, em Minas Gerais. Natural de Piracicaba, ele é advogado em São Paulo, diretor do Pracidade, a Associação de Síndicos de Edifícios Tombados, e também fez mestrado e publicou um livro sobre a regulamentação do queijo artesanal no Brasil. O Projeto Break está no Spotify e no YouTube, então vai lá, ative o sininho, curta e comente muito. Bem-vindo, Marco, tudo bem? Bom dia, Guilherme. Muito obrigado pelo convite, tudo bem por aqui. Beleza, legal, obrigado você. E Marco, você é um apaixonado, né, pela cultura do queijo, do interior e também pelo centro da cidade de São Paulo. E tudo isso envolve muita história e muita burocracia, como as regulamentações do queijo cru no país e a manutenção da arquitetura histórica da cidade. Conta um pouco sobre esse seu prédio dos anos 40 que você mora e sempre posta no Instagram, né? E também depois conta sobre a Comquieto, por favor. Legal. Eu sou um apaixonado pelo centro de São Paulo desde que eu vim para fazer faculdade. Sou formado pelo Largo de São Francisco em Direito, fiz meu mestrado, meu doutorado lá e desde sempre ou eu trabalhei ou eu morei no centro. Gosto muito dessa região, gosto da sua história, gosto de entender um pouquinho como cada arquitetura, cada intervenção urbana tem a ver com o tecido urbano, né? O meu primeiro escritório foi na Rua Riachuelo, ali atrás da faculdade. Depois eu mudei para Líbero Badaró, fiquei do lado do Otto, onde hoje é a Secretaria de Finanças, e sempre gostei muito. E quando eu pensei em comprar um apartamento para morar, não tive muitas dúvidas em sugestões de amigos, vim morar aqui na Praça da República. Estou falando para vocês da frente da praça do Colégio Caetano de Campos. O meu edifício é o edifício São Nicolau, ele é um edifício de 1948, foi projetado pela construtora Ciampolini, e desde 2016 eu sou síndico do prédio. Aí eu mudei para cá em 2013, está fazendo 8 anos, junto com outros moradores, é um perfil bastante jovem do prédio. A gente está fazendo uma série de intervenções aí para recuperar um prédio de 70 anos de idade, precisa de obra, né? E tá indo bem tudo isso? Cara, tá. A gente já conseguiu fazer muita coisa. O prédio, a gente não tem essa cultura de lidar com patrimônio tombado, né? Eu pelo menos vendo isso assim hoje em dia. Então as pessoas acham que isso é muito custoso, é complicado e por conta disso não é que as pessoas se preparam melhor, elas deixam de fazer. Então, quando a gente assumiu, tem a lógica de você quem gasta bem é quem gasta pouco, né? Eu não entendo muito isso. Tem um amigo meu que fala uma frase que eu gosto muito, que é: eu não sou rico o suficiente para pagar barato nas coisas. Porque às vezes a gente acaba saindo para uma solução que não resolve muito. E prédio tombado tem disso, né? A gente está lidando com uma construção histórica, que tem um perfil construtivo diferente de hoje. Os profissionais que fizeram isso foram diferentes dos que pensam hoje. Isso tudo dá trabalho. Então a gente já trocou elevador, a gente já fez toda a troca do centro de medição de energia do prédio, nós refizemos o telhado, nós já resolvemos uma série de problemas hidráulicos e agora estamos fazendo o retrofit hidráulico. E a fachada é original? A fachada é original, a gente fez quando eu mudei para cá, tinha algumas intervenções que estavam desconfigurando, então alguns moradores tinham fechado com toldo, a gente tirou tudo isso e daqui uns 2-3 anos nós vamos ter condição já de lavar a fachada e fazer o restauro, que é a parte mais cara e complicada da obra. E para quem não conhece, o São Nicolau ele fica na esquina da Araújo com a Praça da República, e de uns 3 anos para cá a gente plantou umas falsas vinhas na fachada, que tem também super instagramável, e o pessoal gosta de vir aqui tirar foto, o prédio está bonito. Não, é bacana fazer isso no centro, né? A história da cidade começa aí e tem que manter, tem que cuidar. E Marco, conta o que é a Comquieto pra gente, por favor. A
Comiqueto é um projeto do coração. Eu não sou mineiro, né? Eu sou de Piracicaba, mas a minha família inteira é mineira. Desde 2015 eu me envolvo com o assunto de queijos artesanais, brasileiros especificamente. A partir de uma visita que eu fiz para a Serra da Canastra, e quando eu fui para lá, eu conheci uma série de... Fui a passeio, um amigo meu que me convidou, e eu comecei a me envolver com a história do queijo, entendendo... Não, e eu me aproximo dela, Guilherme, menos pelas questões gastronômicas, é curioso. Eu gosto dessa história do queijo pelo seu aspecto econômico, pelo aspecto de desenvolvimento regional, da cultura local. Eu gosto de queijo, como queijo todo, queijo de leite cru em específico, que a gente vai falar um pouco as diferenças todos os dias, mas a minha grande pegada com a Comiqueto é poder trazer para São Paulo um pouco da cultura e do hábito de produzir um alimento que é bicentenário no Brasil e que organiza uma região para as pessoas que estão aqui em São Paulo. E às vezes a gente tem muito essa história de ter uma relação com o alimento, com o produtor, entender um pouco da história. E foi daí que partiu. A Comiqueto, a gente distribui em São Paulo queijos do Cerro, que é uma região que fica ali próximo de Diamantina, e queijos da Canastra, que é uma região que fica um pouco mais próximo do sul de Minas. Todos de pequeníssimos produtores, então a média dos queijos que eu trago para São Paulo é gente que faz 20, 30 peças por dia, e a gente tenta trazer um pouco dessa cultura. Começou como uma brincadeira, mas é um pouco dessa cultura de trazer um pouco da regionalidade brasileira para a mesa do paulistano. E super artesanal, né? Você tem uma ideia, Guilherme? Uma fazenda que produz, eu estou aqui com uma pequena peça do queijo da Canastra. Esse aqui é o queijo da Elzinha, chama Trilha da Pedra. A Elzinha é uma produtora que fica na cidade de São Roque de Minas. É uma cidade que tem 7 mil habitantes. A grande maioria deles mora na zona rural. O que acontece com esses produtores é assim, são propriedades muito pequenas, 2, 3 módulos rurais. É um rebanho pequeno também, a média de vaca em lactação, que é como você pode produzir o queijo, né? Varia aí de umas 30 a 50 cabeças por fazenda. E é um processo familiar. Então, geralmente, é a própria família que faz isso há gerações, e no máximo eles empregam um casal, e a divisão é mais ou menos assim. Na Canastra, o homem faz a lida do gado e a mulher faz o queijo, e no Cerro é um pouco o contrário. E há quanto tempo vocês estão fazendo esse projeto? O projeto já tem 1 ano. Começou na pandemia. Sou advogado, né? Tenho a minha formação, tenho o meu escritório, trabalho muito com direito urbanístico, que a gente estava falando, e com regulação de alimento. Mas só que aí eu sempre tenho uma tentativa de fazer saber onde eu posso ajudar mais. E aí um amigo meu, que é na fazenda onde eu casei na Serra da Canastra, e o Guilherme, que é o Capim Canastra, vocês procuram depois no Instagram, é um cara que tem um estilo de vida, ele é todo tatuado, foi o primeiro queijo premiado na França, e ele me ligou e falou, cara, os restaurantes estão fechados, eu não tenho onde deixar meus queijos, eles tinham 40 peças, era uma sexta-feira. Mandou os queijos aqui para casa, eu falei, poxa, Guilherme, eu vou armazenar aqui, mas você topa se eu tentar vender com os amigos? Em 1 hora e pouco, cara, eu consegui vender tudo, no WhatsApp mesmo. Mandei para as pessoas, e eu falei, poxa, aqui é um jeito de eu poder ajudar. E tava muito nessa onda, né, no começo da pandemia, da gente apoiar pequeno produtor, tentar fortalecer redes locais, e os produtores, de fato, estavam passando e ainda estão passando por uma dificuldade muito grande, né? Tem muito problema nessa cadeia. Sim, e vocês têm um Instagram, né? A gente tem um Instagram, Queijos Comiqueto, que agora com 2 semanas afastado por conta da Covid e está um pouco parado, mas a gente vai voltar agora essa semana. E a ideia a gente faz venda tanto de queijos avulsos quanto de queijos por assinatura, para que o nosso a gente muda muito de produtor, então tem uma variedade grande, sempre pequenos produtores, todos eles necessariamente associados às associações de produtores locais. Eu acredito muito nessa qualidade da procedência do alimento, e a associação é quem garante isso, né? Então, na Serra da Canastra tem a APROCAN e na região do Cerro tem a APAX.
E Marco, como que é a mesa do café da manhã mineiro? O queijo é o ator principal? Tem queijo em tudo? Tem queijo em tudo. O queijo, o Minas, né, a região do leite e do café também, mais recente, mas historicamente na nossa economia, Minas trouxe para a mesa brasileira o leite e os seus derivados. Então, é muito comum, tanto na região da canastra quanto do cerro, você chegar, a primeira coisa que você olha na mesa é ver o queijo, né? E ele passa pelo café da manhã por óbvio, né? Então, desde o fato de que você toma o leite da vaca, você come o queijo, você come o biscoito de queijo, você come o pão de queijo, você tem a manteiga, o iogurte, e lá eles fazem uma manteiga, a ghee. Tem um monte de produtor que está produzindo ghee também. Explica só o que é a ghee, por favor. A ghee é uma manteiga é uma manteiga fermentada. Então, a ghee ela é uma manteiga que tem propriedades positivas para alimentar para o homem, né? Então, ela tem um nível de gordura mais adequado e com essa manteiga você pode usar na cozinha como um todo, né? E ela é tradicional da Índia, né? No Brasil também chama ghee? Uma manteiga indiana, e no Brasil as pessoas, lá na canastra, o pessoal fazia sem saber. Ah, é? Depois que chegaram, tem um produtor lá que é o Luciano, que eu gosto muito dele, tem toda uma produção orgânica. Ele fazia essa manteiga já tinha muito tempo. Aí uma vez um chefe chegou para ele e falou assim: pô, mas essa ghee sua é muito boa. Ele, o quê? Isso aqui é manteiga fermentada. Então o queijo tá no café da manhã e ele compõe em diversas formas. Você pode comer um queijo que eu gosto muito no café da manhã, você partir um pedaço dele e esquentar direto na boca do fogo. Com a mão, assim? Com garfinho? Com a mão, exato. Com um garfo com a mão, porque aí ele fica com aquela... Eu até ia trazer um agora, mas ia esfriar no nosso papo. O queijo, ele tá na mesa do mineiro e nosso desafio agora é trazer esse queijo de leite cru para a mesa do paulistano. E é comum escutar a expressão, né, queijo canastra, mas explica o que é a região da canastra, onde fica, qual que é a história dela e quais são as características que definem um queijo 100% original de lá. Guilherme, a região da canastra, ela é a região que fica em torno da Serra da Canastra. A Serra da Canastra é um Parque Nacional da Serra da Canastra. Ele foi assim estabelecido durante a ditadura militar, um processo super agressivo de expulsão das famílias que ali moravam para a constituição do parque, porque há uma lenda, não é urbana, é uma lenda rural, né, nesse caso, de que é uma região que tem um potencial de diamante e pedras preciosas muito grande, e então se buscou preservar. Essa Serra da Canastra, ela fica no sul de Minas, ela tem são 7 municípios que formam a região do queijo da canastra. O maior produtor deles é São Roque de Minas, ainda tem Delfinópolis, Bambuí, e esses municípios, eles produzem queijo artesanal, historicamente, já tem uns 200 anos. Por que o queijo começou ali, né? A região, eles ficam numa região que é a rota de passagem do ciclo do ouro. Então, todo o ouro que saía de Ouro Preto, Mariana, Diamantina, depois com Diamante... Que são as cidades históricas de Minas, as cidades históricas de Minas, exatamente. Essas cidades históricas e a sua produção, né, são os primeiros ciclos urbanos brasileiros, do interior, fora do litoral. Então, se estabeleciam rotas de tropas para levar mantimentos para o interior e levar o ouro para exportação. Essas rotas marcaram, a Serra da Canastra é um ponto de passagem. Então, o primeiro posto de correio do Brasil, daquela região ali, é Desemboque, que é uma cidadezinha maravilhosa, pequeniníssima, eu já dormi lá no meio do cemitério. Então, é uma rota de passagem. Por ser uma rota de passagem de tropa, se estabeleceram o que a gente chama de sítio. Tem um livro que eu gosto muito, do Carlos Alberto Doria, que fala da história da gastronomia no Brasil, também a Maria Silvia de Carvalho Franco, que falam que o grande local onde a gente produziu comida no Brasil é o rancho. E o rancho também produz alimento, que é o queijo. O queijo da canastra, ele chama assim porque canastra era uma coisa que ia na mula do lado, que tinha um formato redondo e era onde as pessoas guardavam o queijo. Então, a canastra, os viajantes, muitos deles franceses,
holandeses, portugueses, passavam e começaram a ensinar as pessoas a fazer o queijo. Então, o queijo foi se desenvolvendo ali em 1700 e pouco, 1800. A partir daí, as famílias começaram, as fazendas produziam seus próprios alimentos e o queijo ficou famoso. Então, como era uma rota de tropa, o pessoal começava a passar, tem o queijo da canastra? Tem o queijo da canastra? E aí, isso passou a ser hoje o queijo brasileiro, que comumente é mais conhecido. Quando que começa a história da produção de queijo no Brasil? A coisa toda começa com esse processo de interiorização e tem muito fomento do Dom João VI. O Dom João VI cria uma fazenda no Rio de Janeiro, te prometi o nome dela, tá no meu livro, tô aqui para mostrar para vocês. Mostra seu livro, como que ele chama? Chama Dilemas do Desenvolvimento Agrícola Brasileiro, a produção artesanal do queijo canastra. Então, é a minha tese de doutorado. Eu publiquei em 2018 e o Dom João VI é o cara que ele tem um perfil de buscar desenvolver o Brasil, e uma das coisas que ele faz é criar a Fazenda Real, lembrei o nome, que fica no Rio de Janeiro para começar a produção de laticínios no Brasil, porque tudo até então era importado, né? Até 1800 a gente não produzia nada no Brasil, era proibido. E aí, a partir de 1800, a gente começa de uma forma, e marca isso até hoje, de uma forma bastante rudimentar, a fazer o queijo. Por que é importante? Por que o queijo é tão importante na história do Brasil? Porque o queijo é a forma mais barata, simples e saudável de você conservar proteína. Veja o que acontece com as carnes. Para você poder andar a carne de sol, a carne seca, você tem processos de salga para que ela consiga resistir. O queijo, se você junta o estômago do ruminante, o leite, o sal e o fermento, que é o coalho, o pingo, perdão, você produz o queijo. E esse queijo conserva a proteína por muito tempo. Então, o queijo, na antiguidade, era a alimentação das tropas. A tropa, na conquista, os romanos comiam muito queijo por conta disso. Então, no Brasil, o processo de interiorização, ele cria algumas regiões que, por conta das suas características naturais, ela produz queijos diferenciados. E aí você tinha me perguntado, o que define o queijo, né, 100% canastra? É justamente isso. A necessidade, só pode se fazer queijo canastra na Serra da Canastra. Não existe o tipo canastra que a gente costuma ver. O queijo Minas frescal não é um queijo canastra. O queijo canastra, ele leva o leite cru, o coalho, o pingo e o sal, só. E ele só pode ser produzido naquela região que a gente chama de terroir. Bacana, eu ia te perguntar isso do terroir mesmo. Então, o terroir conta 100%. Conta 100%. A grama, o tipo do animal que se produz o queijo, a grama, a água, isso muda muito de região para região. Então, inclusive dentro da Serra da Canastra, quem gosta muito de queijo, como você, como eu, o cara vai passando um tempo e ele fala assim, puxa, eu gosto mais do queijo de Delfinópolis ou do queijo de São Roque de Minas. Porque muda, a altitude muda. Então, você tem um monte de propriedade que faz queijo muito diferente a partir das mesmas coisas. Isso é a grande delícia do queijo, né? E, Marco, existe um problema, né, com o Ministério da Agricultura e a produção de leite cru. Qual que é esse entrave no Brasil? Olha, a gente tem um problema que para o produtor de queijo de leite cru, uma ideia de que esse queijo ele é insalubre. E a única forma de você garantir que o alimento seja inócuo, né, que ele não transmita doenças, é que o queijo passe por um processo de pasteurização. O leite, na verdade. O leite passa por um processo de pasteurização. Então, eu falo assim, poxa, mas o que acontece? Existe na história do alimento formas diferentes de você garantir o mesmo resultado. O que você faz? Se você pasteuriza um leite, pasteurização nada mais é do que um processo descoberto pelo Pasteur, que ele esquenta o leite, o alimento, ele fez isso com o vinho, esquenta e esfria muito rapidamente, e aí você mata todas as bactérias boas e ruins que tem naquele alimento. Quando você faz isso com o leite,
você pasteuriza, você torna ele uma coisa homogênea. Você pode juntar, então, leite de diferentes bacias, de diferentes produtores, coloca tudo ali, é a mesma coisa. E isso garantiu a gente produzir alimentos baratos. É muito bom o processo de pasteurização. Só que isso aconteceu ali na década de 50, no Brasil, com a legislação do RISPOA, Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produto de Origem Animal. O RISPOA falou o seguinte, olha, o artigo 928 fala que estão toleradas queijos que não utilizem o processo de pasteurização. Por quê? Porque o processo de maturação, que é o que a gente quer, você quer um queijo meia cura ou um queijo curado? Você quer um queijo maturado ou menos maturado? Esse processo de maturação é um método histórico que tem mais de 1000 anos que garante o mesmo resultado, um alimento inócuo, um alimento sem doenças. Por quê? Porque o queijo ele é feito, do jeito que eu falei, você pega o leite cru, joga numa bacia, mistura o coalho, o pingo, que é o fermento que está lá há 200 anos, que vem de um dia para o outro, pressiona essa massa e forma o queijo. O que garante que o alimento fique bom? O tempo. Então, o queijo de leite cru, você não pode comer ele fresco. E a legislação exige 15 ou 22 dias para que você possa consumir. Então, hoje em dia, essa legislação ainda é muito recente, é uma lei de 2018, que eu ajudei, inclusive, dentro desse processo legislativo, algumas associações, principalmente em Minas, e hoje em dia é possível fazer e circular e consumir queijo de leite cru, só que o problema é que isso ainda é muito pouco conhecido, o processo é muito caro, para você fazer uma queijaria dentro das normas custa em torno de 90, 100 mil reais, e uma família que produz 20 queijos, que vende a 10 reais, não tem dinheiro para fazer isso regularizar. Então, ainda é um processo muito, muito limitado, viu, Guilherme? A gente precisa, e isso tem um efeito prático muito rápido, que os produtores estão sumindo. Qual que é a solução, então? São as queijarias, as feiras, valorizar o pequeno produtor? Cara, se você, esse queijo é feito por uma família. A saída que eu falo para quem está nos ouvindo é fazer do queijo de leite cru um hábito. O Brasil consome muito pouco queijo, de uma forma geral, e queijo de leite cru menos ainda. Ele é um alimento mais caro porque ele alimenta uma cadeia também, né? Se você pega um queijo desse, que tem 1 quilo, ele levou 10 litros de leite no mínimo para fazer e 20 dias de produção. Se você está aqui em São Paulo e viu um queijo desse, o quilo, a menos de R$70, R$60, saiba que você está explorando alguém nessa cadeia. Pode ser o distribuidor, pode ser o comerciante, pode ser o produtor. Mas esse é um queijo que, para você remunerar adequadamente, ele sai lá da fazenda do cara a R$40, R$50. Então, se está acontecendo alguma coisa nessa história, que você está pagando barato por um queijo que te dizem que é artesanal, tem alguma coisa errada. E os queijos da canastra, os produtores associados, eles possuem um rótulo escrito canastra, que garante a autenticidade, é um selo de qualidade, porque os produtores sofrem com muita falsificação de produto. O queijo da canastra é o queijo mais copiado no Brasil hoje. Então tem muito problema nesse sentido. E dentro da produção mundial, Marco, quem são os maiores produtores de queijo do mundo? Onde está o Brasil nesta lista? E quais estados produzem queijo artesanal de qualidade? A gente tem essa divisão entre os queijos pasteurizados e os queijos industrializados e os queijos feitos de forma mais artesanal. Essa disputa que existe no Brasil em ter pequenos produtores fazendo bons queijos de uma maneira uma relação mais direta com o alimento, ela acontece na França, na Itália, nos Estados Unidos, e também acontece aqui no Brasil. Então, hoje, os maiores produtores de lácteo do mundo são Inglaterra, França e Itália. E também os Estados Unidos, principalmente na região de Vermont, que é um grande estado produtor de lácteo. E é uma produção que ela tem tanto um caráter de mercado local quanto global. E a gente consome e importa muito queijo.
né? O Brasil, e hoje a maior empresa de produtora de queijo é a Lactalis, que é uma francesa que comprou a Poleng aqui no Brasil, e tem o mercado de queijos industriais, eles têm se consolidado. No queijo artesanal, eu acho que a grande riqueza é essa variedade. Então, esse é um queijo que você não vai encontrar nos mercados. Nos mercados você encontra bons queijos industrializados, mas você tem distribuidores, pequenos comércios, empórios de queijo, que são, aqui em São Paulo, bastante conhecidos. Tem a Galeria do Queijo, do Falco, que eu gosto muito, tem o Mestre Queijeiro, da Mônica, tem a Queijaria, do Fernando, e existem um monte de pequenos comerciantes que se organizam e levam queijo de qualidade para a mesa do consumidor. E o queijo canastra, ele passa por vários processos de maturação. Quais são esses processos? Cara, o processo básico é e é uma frase que está no meu doutorado, que é o que dá valor para o produto, né? O processo de maturação faz com que o mesmo queijo, esse queijo aqui, ele deve estar com uns 25 dias, mais ou menos. Você vê que o interior dele ele é um pouco mais branco. Para quem está nos ouvindo, eu convido a comprar o queijo e ouvir o programa. Mas ele é o mesmo queijo que, à medida que o tempo passa, ele muda o sabor, muda a composição da água, muda a sua percepção do sal. Então, o queijo canastra, ele é a mesma peça, só que se você consumir ele com 30 dias, ou consumir com 6 meses, ou até eu já consumi peças de 2 anos, ele muda completamente o sabor e a percepção e os tipos de uso que a gente faz dele. Então, isso é o mais fantástico, porque é um alimento vivo, né? Não é que você comprou, abriu, ele acabou. Não, ele continua se aperfeiçoando e melhorando. E esse processo é simples, né? Você deixa em casa com um paninho ou uma rede só, não precisa colocar na geladeira, não precisa guardar dentro do armário, né? Exatamente. E tem que ter cuidado, porque nossa sugestão é virar todo dia o queijo para manter a maturação igual, mas é um processo super simples e gostoso de ver. Você vai percebendo que a casca vai ficando mais seca, e você fala, puxa, talvez eu não estou comendo tanto, posso deixar na gaveta de baixo da geladeira. Ou não, vou partir metade, consumo uma parte e a outra vou deixar passando. E aí vai brincando com o queijo, né? E o queijo puro e o cafezinho coado de manhã combinam? E o que acompanha bem o queijo canastra? E é possível utilizá-lo nas receitas tradicionais? Muito, Guilherme. O queijo canastra, ele é um alimento que vem da simplicidade da nossa cultura, né? A simplicidade do produtor rural. E por conta disso ele pode ser comido sozinho, ele pode ser acompanhado por um bom café coado, por um expresso, ele vai muito bem com um café com leite, no pão com manteiga, cru ou na chapa. Ele pode ser ralado para ser utilizado nas receitas de pão de queijo, ele pode virar biscoito. Então, como o mineiro, né, que ele o mineiro tem aquela personalidade que é fácil de conviver. Isso está no queijo. O queijo canastra, ele é fácil de conviver com ele. É uma coisa que não é aquele negócio que você tem que se esforçar para falar, puxa, quero usar de um jeito ou de outro. Não. Se tem uma coisa que ele consegue conversar, é com a tua geladeira, com a tua despensa e ser usado de diversas formas. E qual que é o reconhecimento do queijo artesanal na gastronomia brasileira hoje? Hoje, o queijo da canastra e o queijo do Cerro, eles estão presentes nos melhores restaurantes do Brasil. Isso é um trabalho que o Sebrae conduziu muito bem na Serra da Canastra, que chama Retorno à Origem. Então, agora não tem por conta da pandemia, mas o Sebrae leva esses grandes chefs para visitar a região, conhecer os produtores e incorporar o queijo da canastra no seu receituário e nos seus pratos. Então, Alex Atala, Rodrigo Mocotó, Paola Carosella, todos eles, qualquer chefe que a gente conhece, ele tem uma relação que foi construída com a região, conhecem os produtores e incorporaram isso nos seus cardápios. E Marco, o programa tem uma playlist, né, no Spotify chamada Projeto Breck, onde todos os convidados escolhem uma música para fazer parte dela. E qual som não pode faltar para você? Lamento Sertanejo. Porque eu quase que não consigo ficar nessa cidade sem viver contrariado, né? Cada vez mais que eu vou para Canastra,
eu sinto essa necessidade de estar em contato com a terra, com as pessoas e com aquele jeito simples de viver. Então, eu gosto muito dessa música na voz do Milton Nascimento, um mineiro também, o Clube da Esquina, né, que é parte da trilha que eu vou indicar para os nossos ouvintes, e eu acho que Lamento Sertanejo é uma música que conversa muito com esse lado mineiro e com um pouco dessa cultura simples que está presente em São Paulo. É uma cidade de imigrantes, né? Então eu acho que todo mundo sente um pouco essa falta de ter uma relação mais próxima com a cultura dos nossos pais, dos nossos avós. E essa música traduz um pouco disso. Que bacana, Marco. Pessoal, sigam, curtam e comentem nas páginas do Projeto Breck no Instagram, YouTube e Spotify. Até semana que vem.